Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta quarta-feira, dia 7 de julho, com nossa Academia Espiritual. Estamos na 14ª semana do Tempo Comum e o Evangelho hoje é de Mateus, no capítulo 10, versículos de 1 a 7. Vamos então ao texto da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão Pedro e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, então hoje nós temos neste Evangelho de Mateus a primeira experiência missionária dos discípulos. E nessa primeira experiência missionária dos discípulos, São Mateus insere a lista dos nomes, a chamada investidura dos 12 apóstolos. Na missão dos discípulos está a missão de Jesus. Ou seja, essa missão de Jesus se estende e continua naquilo que os discípulos farão. Por isso eles farão o mesmo que Jesus faz, com o mesmo poder de Jesus. É claro que aqui, como se trata de um, entre aspas, estágio, uma primeira experiência missionária, eles estão restritos e sob o olhar do Mestre. Mas é uma preparação, porque na vida deles, na missão deles, Jesus continuará caminhando com inteira dedicação ao reino do Pai em favor da humanidade. Essa primeira experiência missionária está sob o olhar de Jesus, para que eles aprendam a agir como Jesus, mas compreendam também que concretamente existem as particularidades e as dificuldades. O tema que aparece muito grande no Evangelho é o do chamado. Jesus os escolheu, os chamou, não porque fossem pessoas excelentes, porque fossem pessoas cultas e capacitadas, que tivessem um currículo grandioso de formação, de experiência profissional ali e aqui, que fossem bons pregadores, bons faladores e etc. Nada disso. Em cada um dos discípulos se manifesta justamente uma diversidade e simplicidade. Eram homens simples, homens trabalhadores do comum, da labuta do dia a dia. Eram pessoas abertas, e assim puderam fazer parte desta obra de Jesus. É bom a gente observar e recordar: Deus sempre se serviu de meios precários para fazer instrumentos válidos para a nossa salvação. Isso aqui nos recorda, então, que eu não preciso me sentir inferior, que eu não preciso me sentir incapacitado,
E isso não importa para Deus. Ele me escolhe e me chama. Também serve para a gente perceber que aqueles que Deus escolheu para ser seus instrumentos são e continuarão sendo pessoas incapacitadas, pessoas com dificuldades, pessoas com sua história, com sua vida. Nada disso vai mudar. Mas Deus quer servir-se delas para que o reino seja anunciado, para que a boa nova do Evangelho toque aos corações. Nos Evangelhos, então, encontramos o número 12 como o número dos escolhidos. Esse número não é por acaso. Ele tem a ver com toda a história do povo de Deus, as 12 tribos de Israel, da qual foram fundados, então, todo esse povo de Deus. Então, o número 12 ele é rico em simbologia para o povo de Israel. Mas agora tem um significado. É como se Jesus estivesse dizendo, eu estou reconstruindo o povo de Israel, fazendo um novo povo, através de novas tribos, de 12 alicerces novamente, que agora serão os 12 apóstolos. Então, pessoas diferentes a serviço do reino, de um novo para a vida que começa a acontecer. Deus chama, capacita e faz de cada um que responde sim um instrumento válido do seu reino. Essa escolha dos 12 também é uma forma de dizer que as colunas da igreja, estão aí. Esses apóstolos são colunas da igreja, mas representa também nesse chamado dos 12 no evangelho de hoje, um chamado para muitos de nós, para compartilhar a mesma missão. Eu, como padre, recebi o chamado e compartilho essa missão de Jesus. Você, como casado, como pai e mãe, recebeu o chamado, a vocação do matrimônio e compartilha dessa missão de Jesus. Você, como leigo, como solteiro, também, se não decidiu não se casar, também recebeu essa missão e pode respondê-la. Então, em qualquer estado de vida que estivermos, o Senhor nos chama como discípulos missionários para partilharmos desta missão, para nos colocarmos como instrumentos válidos para que o Evangelho de Jesus chegue às pessoas. As últimas palavras de Jesus o anúncio deve conter esta notícia: o reino dos céus está próximo. O que é dizer o reino dos céus está próximo? Não é assustar ninguém, não é dizer que o apocalipse está chegando, não é colocar medo. Dizer que o reino dos céus está próximo é tocar os corações para que percebam a salvação que é oferecida, a vida nova que nós temos e recebemos em Cristo. E vamos agora à nossa academia espiritual, a palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Primeiro passo, o alongamento. Acenda uma vela, se possível, peça essa luz, peça e invoque os dons do Espírito Santo sobre você. Faça um silêncio amoroso na presença de Deus. Uma música pode também te ajudar a pensar e rezar. Segundo passo, o aquecimento. Hoje quero convidar você a retomar na memória e no coração o seu batismo, a missão que você recebeu, o chamado que você recebeu de Deus. Qual é o significado para você desse batismo? Como é a vivência desse batismo? Você tem dito sim ao Senhor ou tem se achado incapacitado? Vale a pena até recordar a data do seu batismo, se você não sabe. Terceiro passo, o treinamento. Hoje, na sua oração, reze pela missão
da igreja em todos os lugares. Rezar pela missão da igreja é lembrar de cada pai e mãe que tem a obrigação da catequese dos filhos, de educar os filhos na fé. É rezar pelas pastorais e movimentos da nossa paróquia. É rezar pelas vocações sacerdotais e religiosas. É rezar pelos missionários espalhados no mundo, levando o Evangelho. Então reze pela missão da igreja em todos os lugares. Quem sabe se você pode oferecer uma pequena obra, que seja uma oração, que seja um sacrifício pela missão da igreja. Santa Teresinha fazia assim, é a padroeira da missão, mas nunca saiu do convento. De lá, com sua oração, com seu ardor no coração, ela fazia-se missionária. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê a paz e a bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.